Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é camadas de State Machine. Então, haverão momentos aqui na nossa State Machine que a gente vai querer tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E como você sabe, ou não, que eu ainda não te falei, cada camada da State Machine consegue tocar só um estado de cada vez. Então, se a gente quiser criar mais estados para tocar simultaneamente, a gente precisa criar novas camadas. Então, vamos aprender agora como é que a gente faz isso. Então, aqui é o seguinte, eu estou exatamente no mesmo lugar que a gente estava no vídeo passado. Se eu der play aqui, o meu quadrado vai tocar, mas ele vai tocar no menos 1x, é exatamente o mesmo. Então, vamos mudar isso aqui para 1x de novo, essa velocidade. E agora, se eu der play, a gente vai ver que ele vai tocar da esquerda para a direita. Mas eu quero também que o retângulo azul também toque. E a gente vai aprender como fazer isso. Antes disso, vamos vir para a timeline 1 aqui, vou dar 2 cliques nela rapidamente e vou mudar ela para ping-pong para acompanhar a timeline 2 aqui, né, que está em ping-pong. Como você pode ver, a timeline 2 ela está animando o retângulo azul e a timeline 1 está animando o retângulo vermelho. É o seguinte, para a gente tocar mais de um estado ao mesmo tempo, a gente usa camadas aqui dentro da State Machine. E toda a State Machine, por padrão, já vem com uma camada chamada Layer 1. Aqui, bem aqui, tá vendo? Deixa eu chacoalhar esse mouse, bem aqui. Se eu der 2 cliques nessa camada, a gente pode renomear ela. E aí, para ficar bem óbvia, vamos chamar ela de vermelho, porque é ela que vai ser responsável por tocar a animação do nosso retângulo vermelho. A gente pode criar uma nova camada clicando nesse maisinho aqui do lado. E aí a gente cria uma camada vazia. Tem os mesmos nodos padrões aqui, a gente consegue começar a criar o que a gente quiser. E a gente pode também duplicar uma camada que já existe. Então, se eu vier aqui na camada 2, clicar com o botão direito, a gente vai ver que a gente tem a opção de duplicar essa camada e de deletar essa camada. Então, vamos deletar essa Layer 2 aqui. Em vez de criar uma do zero, vamos pegar a camada vermelho, clicar com o botão e duplicar essa camada. E aí você vai ver que ele já vai vir com a mesma estrutura anterior. Eu vou dar 2 cliques nessa aqui, chamar essa de azul, que essa vai ser a responsável por tocar a minha animação azul, que é a timeline 2. Então aqui nesse estado de animação, eu vou vir aqui nele e vou trocar de timeline 1 para timeline 2. A gente pode ou trocar por esse drop-down, né? Mas um truquezinho legal, que eu gosto bastante, a gente pode simplesmente clicar e arrastar a timeline 2 direto em cima da timeline 1 aqui, e aí ele vai trocar também, vai substituir aquele estado de animação. Para você que não duplicou, mas criou uma nova camada, né? Não tema, você pode também pegar a timeline 2 aqui, só trazê-la para cá e simplesmente puxar uma linha aqui do Entry até a timeline 2 para criar uma transição. E agora você tem o mesmo setup que a gente tinha. E agora sim, se a gente tocar essa animação, você vai ver que agora a gente está tocando as duas animações simultaneamente. E a gente consegue ver isso acontecendo aqui no gráfico, né? No caso, no azul, a gente vê que essa progressão azul está indo e voltando, indicando que ele está tocando essa timeline que está com a configuração ping-pong, então ela vai e volta. E aqui, se eu mudar para a camada vermelho, a gente vai ver que a timeline 1 também está fazendo a mesma coisa. Então elas estão tocando simultaneamente. Então tá aqui mais um exemplo da comunidade. Esse arquivo está disponível lá na comunidade/marketplace do Rive. É uma animação feita pelo Pedro Alpera, lá do próprio Rive. E tem um exemplo perfeito aqui disso acontecendo com uma aplicação um pouco mais prática, né? Então a gente tem duas animações simultâneas acontecendo aqui. A gente tem, primeiro, o movimento geral aqui do nosso personagem Água Viva, e a gente tem também a ação da piscada, né? Você vai reparar que de vez em quando ele dá uma piscadinha ali nos olhos. E vamos analisar o que está acontecendo aqui. Então eu vou pausar essa State Machine, e aqui a gente vai ver que a gente tem duas timelines. A gente tem uma timeline chamada Idle, que é justamente esse loop do movimento do corpo dele. Então vou dar play aqui, você vai ver isso acontecer. E a gente tem a timeline chamada Blink, que é a ação do piscar. Então a gente vai ver que é uma animação que também está em loop, mas ela tem, né, uma duração bem diferente. Se a gente der play, você vai notar que a única coisa que está acontecendo aqui é o movimento aqui da expressão facial, né? Olha lá, ele pisca. Então vamos mais uma vez. Ele pisca e tem um squashzinho que acontece ali no rosto dele. Mas, como essas animações estão isoladas, lá na State Machine, ele criou duas camadas diferentes, uma para lidar com o Blink e a outra para lidar com o Idle. E aí, quando a gente toca essa State Machine, a gente vê as duas ações acontecendo de forma misturada. Então, tá aqui um exemplo prático, claro, de como você pode usar camadas da State Machine para criar módulos, né? Para cada camada lidar com uma parte da animação e você não tem que fazer tudo em uma timeline só. As vantagens disso
existem e você vai aprender com prática conforme você for aprendendo mais Rive, aprendendo mais sobre runtime, mais sobre interatividade. Você vai notar que é muito importante a gente modularizar a nossa animação dessa forma. Então, vamos continuar assistindo para a gente aprender o porquê, né? Esse aqui, então, é o básico do básico sobre as camadas na State Machine. A gente vai aprender mais nos próximos vídeos. Então, marca esse aqui como gostei, para deixar ele como visto aí na sua listinha. E eu te vejo no próximo. Valeu!